Olá, a paz do Senhor a todos. Eu vim falar sobre uma palavra que me impactou bastante a respeito das provisões de Deus. E isso me deixou assim muito pensativa, porque muitas vezes a gente se preocupa tanto sobre a provisão, né? O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos nos vestir, de que forma vamos viver, e aí a gente se afasta do propósito que Deus tem para cada um de nós. E aí lendo, tendo uma pregação de ontem, na nossa igreja, a gente pôde perceber que a graça de Deus, ela nos alcança de uma forma maravilhosa. A graça de Deus nos alcança de uma forma sublime, que a gente vê que a gente não precisa se preocupar, e isso de fato, né? A Bíblia ela vem recheada de versículos que vem mostrando isso, que vem nos alertando para isso, né? E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, eu vou acordar hoje e como é que vai ser meu dia? Como é que vai ser, né, como é que vai ser o andamento do dia? Como é que vai ser o processo? Vou ter trabalho? Não vou ter trabalho? E a gente às vezes esquece de olhar para quem é o alvo, né? Para o alvo, para o nosso alvo, aquele que nos sustenta, aquele que provê todas as coisas. E parece às vezes uma falácia, né? A provisão de Deus, a gente vê as pessoas, a gente ouve as pessoas falando sobre a provisão de Deus, sobre a provisão de Deus, e às vezes a gente fica achando bonita a palavra, né? É uma palavra forte, uma palavra bonita, mas a gente não entende isso, a gente não consegue compreender isso, essa provisão, né? E a gente vê aqui, né? A gente precisa lançar, né, em Deus toda a nossa ansiedade. Né? Eu peguei alguns trechos aqui da pregação de ontem, e a pregação de ontem ela vem falando sobre isso. A gente precisa lançar em Deus toda a nossa ansiedade, que Deus ele cuida de nós, né? Deus tem cuidado de nós. Né? Desde quando a gente ainda nem existia, Deus já preparou todo esse momento, Deus preparou todo esse cuidado para cada um de nós. E a graça de Deus, ela flui sobre a nossa vida, né? E a graça de Deus, ela flui quando a gente não se preocupa. Né? E quando a gente se preocupa, quando a gente acha que a gente pode alguma coisa, quando a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa, a gente vê que aquilo não flui. Né? A gente se frustra, na verdade. A gente passa a ficar frustrado, a gente passa a ficar sem condição de fazer as coisas, e por não ter essa condição de fazer alguma coisa, a gente se frustra, né? E muitas vezes a gente joga essa culpa em Deus, e a gente fala para Deus, por que isso não aconteceu? Por que sabe? E Deus está a todo momento nos provendo em nossas vidas, em todos os momentos. E aí eu pude, né? Eu fui ver um pouco mais a respeito dessa palavra, né? dessa provisão de Deus, e a gente vê que a provisão de Deus ela está em toda a Bíblia, né? Em toda a palavra de Deus. A gente vê que a provisão de Deus, né? Ela agiu, né, na vida de tantos homens do passado, né? A gente vê a provisão de Deus em Mateus 6:25, né? Deus falando, não andeis ansiosos pela vida. A provisão de Deus ela está no maná, né? Lançado, jogado para o povo que reclamava. E aqui a gente pode ver, né, em Êxodo 16:4. Capítulo 16, versículo 4 em diante, a gente vê. Né? Vamos ler o versículo 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim.
que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, pois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne e comíamos pão a fartar. Então, assim, o povo estava muito preocupado em comer, o povo estava muito preocupado, e Deus se mostrando a todo momento que estava na vida do povo, mas o povo estava preocupado em comer, em beber, o que ele faria para comer, de que forma ele faria para ter aquela provisão, né? Ele pensou que ia morrer de fome, ele pensou que o mesmo Deus que tirou ele do deserto ia fazer com que ele morresse de fome. É muito incoerente, mas isso aí acontece com a gente também, né? E a gente não pode nem falar que aquilo acontecia somente na vida, né? Que aconteceu somente na vida desse povo, mas isso acontece também nas nossas vidas. O mesmo Deus que nos escolheu, o mesmo Deus que nos tirou, né, do Egito, que nos tirou do pecado, que nos tirou dessa podridão desse mundo, é um Deus que nos tirou e agora nos abandonaria, né? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover, isso é no versículo 4, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que o sexto dia prepararão o que colheram, e será o dobro do que colheram cada dia. E a gente vê a incredulidade ainda do povo. Deus provendo a todo dia, Deus provendo esse povo, Deus proveu o alimento para esse povo, né? E Deus cuidou das vestimentas, Deus cuidou do povo, Deus protegeu o povo do calor, Deus protegeu o povo do frio. Tudo isso é provisão, né? Tudo isso Deus proveu na vida daquele povo. E a gente vê que, mesmo assim, havia incredulidade. Em meio a tanta provisão, em meio a tanto, né, processo que Deus teve ali com o povo, e cuidando, e o povo murmurando, e o povo dizendo que Deus, cadê Deus, cadê Deus? E aí, mesmo assim, Deus estando, olha, né, olha a maravilha, olha o que Deus, olha o Deus que a gente serve, né? E mesmo assim, Deus falou para Moisés, disse Moisés, Moisés ainda disse: ninguém deixa dele para a manhã seguinte, né? Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, isso no versículo 19. Ele, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. Quer dizer, Deus falou que a todo momento, em todos os dias, ele ia prover o alimento, ele ia sustentar o povo. E o povo ficou com medo de que a palavra de Deus voltasse atrás e que fosse uma mentira. E o povo começou a guardar alimentos, com medo de amanhã não ter o alimento, né? E de não ter o que comer no dia seguinte. E o povo começou a guardar, né? Sendo que uma palavra já havia sido dada. Moisés já tinha falado para o povo: não guarda. O alimento será todos os dias. Todo dia vocês vão acordar, vocês vão ter o alimento, vocês vão ter o que comer, vocês vão ter o que beber. Não se preocupe. E o povo mesmo assim se preocupou. Alguns, né, guardaram e aquilo apodrecia, cheirava mal. E aí a gente vê, né, isso aqui aconteceu, né, do povo, e a gente vê o próprio Deus, né, falando sobre ansiedade, né? E a gente vê aqui em Mateus, vem falando: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que hás de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que há haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?
Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam, nem em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ou seja, você não é mais importante do que para Deus, você não é mais importante do que as aves do céu? E por que andeis ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Agora no versículo, isso é Mateus 6, 25, agora eu vou ler o 31, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a gente vê o cuidado de Deus, né? E aí no versículo 34 vem dizendo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, Deus vem falando que Ele cuida da gente, né? Ele nos sustenta, Ele provê todas as coisas, Ele provê o alimento, Ele provê o sustento, Ele provê a vestimenta, Ele provê a nossa saúde. E Ele fala, não se preocupa. Não se preocupa, o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do que a gente precisa, Ele sabe do que a gente necessita para viver. Então a gente precisa realmente entregar na mão de Deus, né? E a gente vê que às vezes é tão difícil, né? É tão difícil a gente entregar, né? É mais fácil a gente achar que a gente pode resolver todas as coisas. É mais fácil a gente achar que a gente pode fazer todas as coisas, a gente pode agir de uma forma que a gente consegue, que a gente está ali no comando, a gente acha que a gente está no comando das coisas e a gente vê que a gente não tem o comando. Se a gente não contar realmente com Deus, se a gente não depender realmente de Deus, e isso quando eu não falo que a gente precisa deixar de trabalhar, eu não falo que a gente tem que cruzar os braços e falar agora está na mão de Deus, não. A gente precisa continuar a nossa vida, a gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar fazendo, né, o que a gente precisa, né, e continuar vivendo. Só que a gente precisa, além de tudo isso, a gente precisa entender que quem está nesse processo, quem está no comando de todas essas coisas é o nosso Deus. E o mesmo Deus que nos tirou de lá, que nos tirou desse mundo tenebroso, que nos trouxe para a luz, que nos salvou, o mesmo Deus que nos deu a graça imerecida, o mesmo Deus que nos trouxe a salvação, o mesmo Deus que nos escolheu antes de nós nascermos, antes de nós pensarmos, né, antes dos nossos pais pensar e nos colocar nesse mundo. Esse Deus, ele já proveu todas as coisas, ele já cuidou de todas as coisas. Então, assim, é um Deus que a gente precisa verdadeiramente nos voltar para esse Deus a todo momento. A gente vê aqui a provisão de Deus em tantos versículos, né? A gente vê a provisão de Deus em Jó 10, 12, que diz assim: deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Então Deus não só cuida de coisas materiais, Deus cuida do teu espírito, Deus cuida da tua vida, Deus cuida das tuas ansiedades. Entrega para Ele tudo aquilo que está dentro de você, tudo aquilo que às vezes te prende, tudo aquilo que às vezes te faz retroceder, tudo aquilo que te faz olhar para trás, achar que você pode resolver alguma coisa. Entrega para Deus isso, né?
Mateus 6,30 vem dizendo: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Né? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial, ele sabe que vocês precisam dela. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? O que eu acabei de ler. E aí vem falando em 1 Timóteo, ordene aos que são... Saiu aqui... Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. A gente vai ver também, né, em Salmos 78:19, duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se com fogo, atacou Jacó. E sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus e nem confiaram no seu poder salvador. Está escrito em Salmos 78:19-22. E a gente vê também 2 Coríntios 9:8 até o 10. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vem escrito em 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentações que não fossem comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então Deus não é um Deus somente de provisão física, Deus é um Deus de provisão espiritual, Deus é um Deus de provisão celestial, é um Deus de provisão da saúde, da cura, da nossa salvação. É um Deus que nos supre em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida. E a gente vê em Salmos 104:14-15, é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Então, provisão de Deus. A gente vê também Salmos 104:27-30. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e ele os recolhe. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando esconde o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morre e volta ao pó. Quando sopra o teu fôlego, eles são criados e renova a face da terra. Então a provisão de Deus sobre a tua saúde, a provisão de Deus sobre a tua vida. Você está vivo porque existe uma provisão de Deus. Nós vivemos porque existe um fôlego dentro de nós e esse fôlego ele não pode ser dado por mão humana, ele não pode ser suprido por nós. Existe uma provisão por trás de tudo isso e quem provê tudo isso é o nosso Deus.
É o Deus que nos chamou, é o Deus que nos escolheu, é o Deus que falou: vem, eu vou prover todas as coisas, eu vou cuidar de todas as coisas. E a gente vê também em Salmos 145, 14, 20, o Senhor ampara todos os que caem, levanta todos os que estão prostrados. Aqui Deus está falando que independente se você cair, independente se você pecar, Deus ele provê, Deus ele cuida de você, Deus ele está com você, Deus ele não te julga, Deus ele não te condena. A gente fala aqui sobre uma graça imerecida, a gente fala aqui sobre um Deus que ele está com você não somente na provisão física. Ele não provê a tua vida somente com alimentos, com bebidas, com comidas, com vestimentas. Deus ele provê até quando você cair, quando você se prostrar, quando você achar que você não é digno. Deus ele provê em sua vida. E vem falando, os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhes dá o alimento no devido tempo. Abre a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos. Ele é bondoso em tudo que ele faz. O Senhor está perto de todos os que invocam e de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que amam, mas a todos os ímpios destruirá. Então é tão importante, isso está escrito em Salmos 145, do 14 ao 20. Deus ele realiza os desejos daqueles que o temem. E o que a gente precisa fazer é somente temer a Deus, é somente confiar e não fazer com que o povo, fazer igual o povo do deserto que acreditou naquele dia, naquele momento, mas depois duvidou da provisão de Deus, que a provisão de Deus seria para todo sempre, que Deus ele não somente tirou o povo do deserto, Deus ele escolheu, Deus ele cuidou, e que cuidaria em todo momento, e que cuidaria do povo em todo instante. Agora em Salmo 65, 9, isso a Bíblia vai falando sobre provisão, a todo momento vem falando sobre provisão, mas a gente está pegando aqui alguns versículos sobre Salmo 65, 9 ao 13. Cuidas da terra e a rega, fartamente a enriquece. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, quer dizer, nunca falte o alimento. Pois assim ordenaste, encharcas os seus sulcos e aplanas os seus torrões. Tu a amoleces com chuva e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem a pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanho, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. E a gente? Será que nós estamos nos exultando de alegria com a provisão de Deus? Ou será que a gente tem sido aquela mão que tem atrapalhado a provisão de Deus? A todo momento Deus tem lançado provisão em nossas vidas, a todo instante. E Ele não faz isso porque nós pedimos, não. Não é pelo fato de nós pedirmos, porque é uma graça imerecida. Não é pelo fato da gente, se a gente vai pedir, se a gente vai... É claro, nós precisamos pedir, Ele é nosso Pai, Ele é nosso Deus. A gente precisa ter essa comunhão com Ele sempre. Mas não é por isso. Deus, Ele faz porque Ele é Pai. Porque Ele tirou você do Egito, Ele me tirou do Egito, Ele me tirou desse mundo podre, desse mundo que só nos acusa, que só nos aponta o dedo e diz: você está errado, você é pecador, você é isso, você é aquilo outro. Ele nos tirou disso para dizer para você, para dizer para mim
que Ele vai cuidar de todas as coisas, que Ele vai prover todas as coisas, que Ele não tirou você disso, que Ele não tirou você desse lamaçal simplesmente por capricho. Ele fez isso porque Ele te ama. Ele fez isso porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem um propósito na minha vida. Ele tirou você desse mundo de trevas porque Ele diz para você que você é alguém. Você é importante para Ele. Você não é somente um ser vivente. Você não é somente alguém que tem um fôlego de vida. Não, você é algo especial. Você é uma peça principal. Você é alguém especial para Ele. Ele vai fazer na sua vida, assim como da mesma forma que Ele prometeu. Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai suprir as suas carências, Ele vai suprir a sua vida. E a única coisa que Ele espera de você, que Ele espera de mim, é que você creia, é que você acredite, é que você confie, é que você lance para Ele toda a ansiedade, lance nele toda a ansiedade, lance a Deus. Meu amigo, minha amiga, ouça o que eu estou falando. Lance em Deus toda a sua ansiedade e deixa Ele fazer parte da tua vida, fazer parte da tua história, porque Ele vai fazer parte da tua história. Ele só precisa que você pare nesse momento e que você confie, sabe? Que você acredite, que você entenda que o processo não vai começar por você. O processo já começou. O processo começou na cruz do Calvário. O processo começou quando Ele entregou o próprio Filho para morrer por nós. E Ele não fez isso por fazer. Ele fez isso porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem um propósito na minha vida. Ele quer salvar você, mas Ele não só quer salvar você. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer transformar a tua história. Então vamos parar. Vamos entender que a nossa ansiedade, ela só vai nos levar para trás. Ela só vai impedir que Deus ele transforme a nossa vida, que Deus ele mude a nossa vida. Então vamos olhar para frente, vamos olhar para o Criador, vamos olhar para o único que pode nos tirar dessa situação e vamos olhar para Ele e entender que quem faz a obra é Ele. Essa palavra que foi falada ontem mexeu muito comigo. Eu vou deixar o link depois aí para vocês verem sobre a pregação. E assim, foi fantástico, porque a gente vai pedindo a Deus para que Deus fale com a gente, para que Deus ele nos dê uma palavra direcionada, né? Que Deus ele venha falar no nosso coração. Só que foi uma enxurrada, sabe? Foi uma palavra que foi assim profunda e que Deus ele tem falado comigo muito isso sobre ansiedade, né? Não andeis ansiosos. Eu sei que esse mundo é muito difícil, chega a ser incoerente você falar sobre não ter ansiedade nesse mundo. O mundo te proporciona tanta coisa, te proporciona uma alegria momentânea, te proporciona pessoas dizendo várias coisas, te estimulando por diversos fatores. Você pode ir para lá, você pode ir para cá, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E às vezes a gente fica meio que perdido. Ai, meu Deus, eu vou... né? E aí a gente às vezes tenta agir com nossos impulsos, com as nossas vontades, com o nosso querer, e aí a gente às vezes tenta dar um jeitinho para Deus e fazer alguma coisa aqui, uma coisa ali, e achando assim, não, eu preciso fazer também, eu não posso deixar as coisas correrem solto, e porque precisa de mim, não precisa de você, não diz nada sobre você, não diz nada sobre mim. É muito além, a nossa ansiedade precisa ser lançada aos pés da cruz. A gente precisa lançar toda a nossa ansiedade aos pés da cruz e entender que quem faz é Deus, quem faz é Cristo. É Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que prospera, é Ele que faz. É Ele, é sobre Ele, é tudo sobre Ele. Entende isso? Vamos parar. Vamos parar e entender que o processo, ele
vem do alto, a provisão vem do alto, a provisão vem de Deus. Vamos nos colocar à dependência de Deus. Mais uma vez eu falo, né, nesse vídeo que não é cruzar os braços e deixar as coisas correrem. Mas eu falo sobre você estar trabalhando e você preocupado em se vai pagar a conta e se não vai pagar a conta. E eu até entendo, porque você é uma pessoa correta, que você quer andar corretamente, só que isso vai muito além de você, vai muito além das suas forças, vai muito além do que você acha, do que você vai fazer, do que você... É muito além. Eu conheço pessoas que trabalham dia e noite, dia e noite, dia e noite, e que não conseguem colocar as suas contas em ordem. E por que não consegue colocar em ordem? Porque a crença dela, a fé dela está nela somente. Ela não transferiu tudo aquilo para Deus e falou: Senhor, me sustenta. Senhor, muda a minha história, muda a minha vida. Eu lanço a Ti as minhas ansiedades. Eu lanço ao Senhor tudo aquilo que está dentro de mim. E faça, e vá à frente de todas essas coisas. Então eu tenho certeza que se nós fizermos isso, se eu fizer isso, eu tenho certeza que Deus, ele vai prover todas as coisas, ele vai cuidar de todas as coisas, ele vai nos blindar com o seu amor, com os seus cuidados de pai, que há tanto tempo ele tem esperado você, ele tem esperado por mim, de braços cruzados, esperando um momento que ele possa entrar em nossas vidas e agir. E aí a gente vai ver a provisão de Deus, a gente vai ver os cuidados de Deus, a gente vai ver que Deus, ele não quer somente ter, não quer somente, não nos trouxe esse mundo somente para nos dar a salvação, que isso já seria tudo, essa graça já seria tudo, mas não. Deus, ele nos trouxe para cá com um propósito muito grande, um propósito na tua família, um propósito nos seus filhos, na vida deles, que talvez você não tenha acreditado, talvez você não tenha tido mais fé para acreditar. E quando você entregar essa ansiedade nas mãos dele, você vai ver a provisão de Deus. Você vai ver o agir de Deus. Nós veremos o agir de Deus. Então vamos fazer isso a partir de agora. Vamos fazer uma oração agora e entregar na mão do Senhor toda a nossa vida. Tudo aquilo que a gente acha que a gente dá conta e que a gente sabe que não dá. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, estamos aqui diante da tua presença, Pai, no nome de Jesus fazemos isso. Reconhecemos que não somos merecedores da tua graça, que não somos merecedores, meu Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porém, nós sabemos que a morte de Cristo na cruz do Calvário não foi em vão. A morte de Cristo na cruz do Calvário não foi, Pai, por um acaso. E tudo isso teve um propósito. E nós entramos no mérito de Cristo. Nós não entramos através do nosso mérito, nós entramos no mérito de Cristo. E nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes. Meu Deus, cuida do nosso amanhã. Aliás, continua cuidando do nosso amanhã, continua cuidando, Pai, das nossas vidas, da nossa família, das nossas finanças, do nosso dia a dia. Lançamos ao pé da cruz todas as nossas ansiedades, lançamos ao pé da cruz todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades, todas as nossas dúvidas, meu Pai, tudo aquilo que nos afasta do processo da salvação, do processo da bênção, do processo da cura, do processo da libertação, do processo da prosperidade. Lançamos as nossas dúvidas ao Senhor e sabemos que o Senhor provê todas as coisas, que quem provê não somos nós, Pai, quem provê
provê, meu Pai, não são os nossos trabalhos, quem provê é o Senhor. Então cuida de nós, continua cuidando de nós, continua, Pai, abrindo portas, continua nos dando, Pai, forças para continuarmos diante de Ti, Pai, para mostrarmos para esse mundo que não são as nossas forças e que são as Suas, que é o Seu poder, que transcende todas as coisas, que é as suas maravilhas, que são as suas maravilhas que nos faz seguir em frente. Eu entrego tudo em tuas mãos, Pai, e eu te agradeço por tudo, que todos esses que estão ouvindo essa palavra, que estão ouvindo essa oração, que eles sejam impactados pelo teu Espírito, que sejam impactados pela tua presença e que eles saibam, Pai, que é muito além do que a gente acha, do que a gente pensa. Se lançarmos ao Senhor todas as nossas ansiedades, o Senhor cuida de tudo. O Senhor cuida da nossa vida. Obrigada, Pai, por tudo e te entregamos tudo no nome de Jesus. Amém.